Pai, nós estamos aqui, ó Pai, no segundo dia deste propósito. Pai, sabemos que cada um de nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor vai prover todas as nossas necessidades. Pai, como representante, meu Deus, do Evangelho, representante da nossa casa, representante da nossa família, Pai. Todos nós estamos aqui, cada um de nós estamos aqui com um único objetivo, que é poder, Senhor Jesus, levar o Teu reino, levar as boas notícias àqueles que precisam, àqueles que buscam, meu Deus, a cada dia a Tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, toma as nossas vidas, Senhor, em Tuas mãos. Abençoa cada um dos Teus filhos que tem acreditado neste propósito, para que nós não venhamos, meu Deus, desanimarmos, até mesmo desistir na nossa caminhada. Nós estamos apenas no segundo dia. Ainda existe, meu Deus, mais 10 dias pela frente. Mas que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos encorajar a cada dia, que o Senhor venha colocar o desejo do nosso coração, de nós buscarmos cada dia mais e mais. Não para a nossa glória, não para a nossa perfeição, mas, Senhor Deus, que nós possamos a cada dia permanecermos com a nossa fé inabalável. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite. Saúde, paz e prosperidade. Amém? Amém? Quem está aqui por um propósito? Nós estamos aqui porque nós cremos que este ano de 2025 será o ano da missão. Aí quando a gente fala assim, a missão, né? Que missão é essa? A missão que o Senhor nos colocou, que o Senhor colocou no seu coração, que o Senhor colocou, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor nos deu uma missão de levarmos as boas notícias para aqueles que buscam, que precisam. Porque um dia alguém acreditou, um dia alguém pagou o preço, por isso nós estamos aqui hoje. Alguém aceitou a missão e orou e acreditou, por isso você está aqui hoje. Né, pastora Leide? Por isso nós estamos aqui, porque alguém acreditou. Alguém orou e viu que Jesus podia mudar a minha situação, podia mudar a sua vida. E como embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para levar essas boas notícias para outros que precisam. Amém? É fácil? Não. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, a qual o nosso objetivo hoje, o nosso tema é a missão da igreja para o mundo perdido. O mundo pode estar perdido, mas nós não estamos. Amém? Eu não estou. Você está? Eu não estou perdida, porque eu tenho um alvo. E o meu alvo é Cristo. Mas como embaixadores de Cristo, nós estamos aqui para levar para essas pessoas que hoje se encontram de perdido, angustiado, desmotivado, até mesmo sem perspectiva de vida nenhuma. O ano está começando e ele pode dizer, fazer o quê? Vou acreditar para quê? Vai ser apenas mais um ano. É óbvio que se a gente pensar dessa maneira, ou plantar, né, as mesmas coisas que a gente fez, os mesmos atos, as mesmas atitudes que a gente teve em 2024, é óbvio que vai ser a mesma coisa 2025. Mas nós estamos aqui fazendo diferente. Amém? Fazendo diferente. E com fazendo diferente, que essa diferença venha fazer a diferença na nossa vida. E vamos ler Marcos, que o nosso tempo é rápido, né? O pastor já falou. Que quando nós falamos aquilo que nos dá prazer, a gente se empolga, né? Um pouquinho, né? Tão bom falar de Jesus, falar daquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu tenho prazer em fazer isso. Marcos 16, 14 ao 18. Diz assim: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele o repreendeu por não terem fé e por temarem e não acreditar no que havia contado aos que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho a todas as pessoas.
quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. E aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar os demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem alguns venenos, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amém? Ou seja, quando Jesus, ele já tinha falado com os seus discípulos sobre isso. Mas muitos não acreditavam. Muitos não criam no que Jesus tinha falado. Porque eles estavam tão acostumados a viver daquela maneira, de ver Jesus fazendo os milagres, as curas, e aí eles se achavam diferentes, ou até mesmo incapazes de fazer. E aí ontem o pastor falou sobre a missão da igreja, e ele fez uma comparação sobre a igreja e sobre quem é a igreja, né, no caso, o corpo de Cristo, a igreja que é o corpo, e quem é, na verdade, uma igreja, como diz as placas, né, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós enxergamos a igreja como algo, digamos assim, não que seja a igreja em si. Quando a gente fala igreja, que nós somos a igreja, as pessoas acham que a gente é a igreja de 4 paredes, né? Já pensa logo no templo. E Jesus não estava falando apenas da igreja, do templo em si. Ele estava falando de nós. A igreja como cristão, como nós, ele tinha levantado para fazer a diferença. E aí às vezes a gente olha e fala para as pessoas, e as pessoas quando olham para a gente, você é de que igreja? Né? Já pergunta, de que igreja você é? Só que você esquece que você é a igreja. Nós somos da igreja de Cristo. Nós somos a igreja. E infelizmente, muitas vezes, nós vivemos num mundo que as pessoas vivem muito de aparência. Eu estava vendo um esboço, né, que eu recebi, estava tão interessante o esboço de hoje, que dizia sobre a vida de aparência das pessoas. Porque muitas vezes nós não queremos demonstrar para as pessoas que nós somos frágeis, que nós temos necessidades, nós ficamos doentes. Eu estou falando de igreja, porque às vezes as pessoas olham para nós e acham que nós somos imbatíveis, inabaláveis, super-heróis, mas que na verdade nós somos seres humanos, que nós precisamos da misericórdia do Senhor, nós precisamos de uma bênção, nós precisamos de uma cura, nós precisamos de um milagre. E muitas vezes nós começamos a viver de uma forma que as pessoas olhem para nós como se nós fôssemos super-heróis. Não precisamos, principalmente quando nós temos um cargo na igreja. As pessoas acham que o pastor não sente dor, o pastor não fica doente, o pastor não tem necessidade. Eu estou falando do pastor pelo fato de um cargo, digamos assim. Mas isso cabe a cada um de nós. A maneira, só que existe uma diferença. A maneira de como você reage a essa situação. E aí muitas vezes é onde muitas pessoas desistem. Elas desistem de sonhar. Elas desistem de acreditar. Elas desistem de ver Jesus de uma maneira diferente. O pastor até comentou um pouco sobre o que a gente estava conversando. E eu dizia para ele mesmo. Falando, será que vale a pena? Será que vale a pena a gente viver? O que fez você acreditar nesses 12 dias? O que trouxe você aqui hoje? Se a gente for pensar humanamente, a gente pode perguntar, será que vale a pena eu estar aqui? Porque muitos podem pensar que nós estamos perdendo tempo. O mundo pode pensar dessa maneira. Aí eu quero dizer para você que vale a pena sim. Porque nós estamos vivendo
esse momento hoje. Esse tempo, ele passa rápido. Muitos vivem 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos. Acaba. Pode parecer de muita coisa para quem vive 80 anos. Mas para quem vive a eternidade? Porque é isso que nós estamos aqui hoje. Se preparando para viver a eternidade. Mas com a diferença. Porque a eternidade, ela vai existir de qualquer maneira. Só que, porém, existem dois lugares. Sim ou não? Sim. Existem dois lugares. O céu, como diz lá embaixo, né? Só não é lá embaixo não, é o inferno. Existe o céu e o inferno. Mas o que nos motiva a continuar buscando e acreditando, como Jesus mesmo disse aqui para os seus discípulos, vão pelo mundo inteiro, falando, anunciando, pregando. O que nos motiva é saber que existe uma eternidade. E essa eternidade só cabe cada um de nós. Por isso que a nossa salvação, ela é individual. A minha salvação não depende das orações do pastor. A minha salvação não depende da vida dele com Jesus. Pelo contrário, eu que não busque, eu que não acredite, eu que não vou correr atrás, não. Porque às vezes, lógico que por isso que a Bíblia diz que é melhor viver em dois do que um só, né? Porque quando um desanima, o outro incentiva. Quando você está triste, o outro está lá te incentivando, te dando esse combustível. Permaneça firme, continua firme. Mas ela é individual. Por isso nós precisamos, a cada dia, fazer uma escolha. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos escolher a viver a boa parte. Como Maria, né, escolheu viver a boa parte. Por isso nós precisamos acreditar que vale a pena. E continuando aqui, em João 4,35, que diz assim, eu vou ler o 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhe e veja bem os campos que foi plantado, já está maduro e pronto para a colheita. Jesus estava falando de um tempo curto, como eu falei. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo. Aqui ele está dizendo de algo que era rápido. 4 meses. Seu campo estava, quem trabalha em plantação sabe que feijão dá em 4 meses. Não foi isso que o pastor Manu falou? Acho que ele falou que era 4 meses. De 4 a 5 meses. Já podia colher. Mas um pé de abacate não dá em 4 meses, tá? Demora um pouco mais. E existem outras plantações que demoram muito mais. E assim Jesus estava falando para nós. Não é porque 4 meses, 5 meses, 1 ano, que você pediu para o Senhor, que você... Não importa o tempo. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Eu não sei quanto tempo que você tem de cristão. Mas as promessas que o Senhor fez na sua vida, se ela ainda não se cumpriu, não é porque Deus esqueceu das promessas. É porque ainda não chegou o tempo. Mas muitas vezes nós pedimos, ou até mesmo recebemos promessas do Senhor e nós esquecemos. Mas o Senhor, Ele não esquece. E aqui a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós precisamos acreditar, não desanimar, não desista. Continue buscando como igreja do Senhor. Essa igreja, o nosso tema hoje é a igreja perdida. Mas nós não estamos
perdidos. Eu acredito que assim, quando esse tema diz a igreja perdida, ele estava se referindo às pessoas que não conheciam Jesus. Mas infelizmente, muitos estão na igreja, não se escandalizem do que eu vou falar, mas muitos estão na igreja, mas não têm um objetivo. Eles estão perdidos, atirando para tudo quanto é lado, tentando acertar um alvo. Mas a palavra do Senhor, ela é tão simples. O evangelho, ele é simples. Porque a palavra é a palavra do Senhor que cura, que liberta, que sara. Ou seja, se você buscar, se você acreditar, procurar ler a palavra do Senhor, ela vai te dar uma direção. Você vai parar de viver uma vida perdida, buscando em todos os lugares, buscando uma fonte. Porque nós sabemos que existe apenas uma fonte. E que fonte é essa? Cristo Jesus. Ele é a nossa fonte, Ele é nosso pão diário. Porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós nos alimentamos e nós nos fortalecemos a cada dia. Porque é a palavra do Senhor que nos mantém de pé. É a palavra do Senhor que nos mantém no nosso alvo, que é Cristo Jesus. E muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não têm essa objeção, não tem esse objetivo, que é buscar. A palavra do Senhor diz que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, nós precisamos viver no novo do Senhor. Faz propósito. A palavra do Senhor mesmo diz que fazei prova de mim. Muitas vezes nós vivemos debaixo de bênção de outras pessoas. Mas o Senhor, Ele não quer que você viva de experiências de ninguém. Ele quer que você viva a sua própria experiência. Porque quando você vive a sua própria experiência, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que vier, mas você vai manter ali, com a sua fé inabalável. Inabalável. Então nós precisamos, a cada dia, buscar o reino de Deus. Nós estamos num projeto de lermos a palavra de Deus. Quem estava na ceia, no grupo Raiz, né? Raízes, passou. Entra nesse propósito. Leia, busque, acredite. Mas eu não entendi. Procure orientação. Pede ajuda, mas eu não consigo fazer sozinho. Pede ajuda para alguém. Talvez você pode estar pensando, mas aí eu vou só ler ali, mas eu não vou entender nada. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Você sempre tem um amigo, alguém que você pode te ajudar. Fala, vamos ler comigo? Me ajuda dessa maneira. Porque quando nós buscamos ajuda, o Senhor, Ele sempre prepara alguém para nos ajudar. E às vezes, quando alguém pede a sua ajuda, talvez alguém pode pensar, eu estou aqui para ajudar. Mas mal sabe a pessoa que a outra pessoa que está pronta para ajudar, ela também recebe. Ela também é edificada. Porque a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Ela fala de uma forma para um e para outros de outra maneira. Mas com o mesmo objetivo, com o mesmo significado. Que é buscar e salvar que estavam perdidos. Continuando aqui, Romanos 10. Eu sei que esses dias nós vamos ouvir bastante sobre a igreja. E aí quando a gente fala a igreja, nós já pensamos, como eu falei, no templo. Mas Deus está falando conosco. A igreja somos nós. Que tipo de igreja eu tenho sido? Que tipo de igreja as pessoas olham para mim e vê, enxerga? Que tipo de igreja? Romanos 10. Aleluia. Romanos 10, 14 diz assim: mas como é que as pessoas irão pedir se não crer nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem?
E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver as mensagens trazendo boas notícias. Você é um mensageiro de Deus? Você tem sido um mensageiro de Deus? Ou que tipo de mensagem você tem levado? É tão bom quando nós temos a oportunidade de dar uma mensagem, uma notícia para alguém que é boa, né? É tão bom. Mas quando você é incumbido de dar uma mensagem, de dar uma notícia para alguém, que a mensagem não é tão boa. Muitos de nós já tivemos oportunidades assim. A minha última experiência foi quando a irmã Socorro faleceu. Eu falei com a filha dela e ela falou para mim: pastora, coloca no grupo que a minha mãe faleceu. Eu falei: ai, Jesus. Não é fácil, mas é necessário. Da mesma forma que você tem essas oportunidades de enviar mensagens assim tristes, nós temos oportunidades também de levar boas notícias para as pessoas. Muitos, eles precisam apenas de uma palavra. Talvez alguém esteja, que você conhece, esteja precisando de uma cura, precisando de uma palavra, precisando de até mesmo uma renovação, uma palavra de ânimo. E às vezes você acaba se omitindo e não dizer para a pessoa: continua firme, não desista, não desista. Na ceia o pastor falou sobre Josué. Muitos podiam dizer: apenas mais um. Outros olharam para ele e viu que ele tinha potencial. E muitos olharam para ele e viram que ele era apenas um ser humano que precisava de ajuda. E acreditaram nele. Sozinho você não vai conseguir lugar nenhum. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos seus irmãos, você pode ter certeza que nós alcançamos os nossos objetivos. E a minha palavra nessa noite é: não desista. E faça diferença. Incentive aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cansados. Ajuda eles. Ajuda eles a carregar suas cargas. Não põe mais um fardo em cima dele, não. Diga para ele: Jesus pode mudar essa situação. Jesus pode mudar esse quadro. Nós estamos representando hoje o mês de fevereiro. Não desista. São apenas 12 dias que você vai estar vindo, plantando, que você vai colher 365 dias. Já se passaram 14. Mas ainda existe um número bem maior para frente. E nesses 365 dias, não 65, 300 e... Não, falta quantos mesmo? Os bons de matemática? 351 dias. Talvez você pensar: esse que já passou, ficou para trás. Mas esses 351 dias que ainda estão por vir, Deus pode nos surpreender. Deus pode nos surpreender. Feche seus olhos nessa noite.